Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 32. Êxodo, está certo. Eu estou ainda com a mensagem da manhã na mente, e a Nilce tomou por base o livro de Gênesis, um texto do livro de Gênesis. Êxodo 32, de 1 a 10. Os irmãos podem ficar sentados como estão e vamos acompanhar essa leitura. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, oferecendo-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Amado Senhor, mais uma vez nós rogamos a assistência do Teu Espírito para meditarmos e para transmitir aos meus irmãos aquilo que Tu já colocaste no meu coração quando estudei esse texto para este momento. Que o Teu Espírito possa falar de forma profunda a cada coração presente aqui neste momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Quais são os nossos bezerros de ouro? O êxodo do povo de Deus
registrado no livro que tem o mesmo título, é o grande exemplo de migrações na Bíblia, Êxodo. Nós tivemos muitas migrações naquele período. O livro de Êxodo, ele narra exatamente a história de um povo peregrino que foi anteriormente para o Egito em busca de sobrevivência, quando da grande fome na região em que aquele povo vivia. Mas a terra dos faraós não era o destino. A necessidade de migrar em direção de um outro local, ou seja, para a chamada terra prometida, fez com que os hebreus, esse povo, conduzidos por Deus, sob a liderança de Moisés, eles migrassem para a terra, uma terra que emana leite e mel, numa metáfora que significa terra da abundância, da provisão e da bondade do Senhor. Aquele povo peregrino era o povo de Deus que teve a sua origem no grande patriarca Abraão, que recebera de Deus a promessa de que faria dele, Abraão, uma grande nação. Se nós voltarmos um pouco aqui no texto, nós vamos encontrar Deus chamando Abraão, determinando que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele, Deus, mostraria, e que ele, Deus, transformaria Abraão e sua família em uma grande nação. Esta família ela vai servir de pano de fundo nesta mensagem, e vai se constituir aquele povo que Deus, durante muito tempo, conduziu. E é bom nós lembrarmos, meus irmãos, que quando surgiu a fome naquela região, Abraão no início ele estava em Harã, depois ele se desloca, ele desce para Canaã, fica um tempo em Carvalho de Moré, em Siquém, e aí, com a fome naquela região, Abraão ele desce para o Egito, fica ali no Egito. Muito bem, nós podemos acompanhar através do texto bíblico que os hebreus eles ficaram cerca de 430 anos como escravos no Egito. 430 anos. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade, a Nilce fez uma retrospectiva, com referência a Jacó, pai de José. Então nós temos Abraão, Isaac e Jacó. E nós nos recordamos da leitura, e do texto bíblico, de que José ele vai para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Ali Deus o abençoa grandemente. Ali José ele cresce, porque Deus estava com ele. Ele chega a governador do Egito. Depois a família de José, o pai Jacó, também vai para o Egito, fugindo daquela fome que estava acontecendo naquela região. Muito bem, 430 anos aquele povo fica como escravos no Egito.
Deus providencia Moisés para livrar o povo daquela escravidão terrível, daquele sofrimento. Moisés, ele se apresenta ao faraó, inicia o processo de negociação para a retirada do povo hebreu. A gente sabe pelo texto bíblico que Faraó resistiu duramente à liberação, para liberar aquele povo, para que ele pudesse ir em busca da terra, aquela terra prometida por Deus. Abraão resiste. Nós vamos encontrar ali muitas pragas, Deus atuando através de Moisés. E Moisés é o interlocutor, né? Com o faraó. Lembramos que águas transformaram ali em sangue, rãs foram espalhadas por todo o Egito, piolhos ardentes, enxames de moscas, a peste nos animais, feridas purulentas ou pragas das úlceras, granizo, praga dos gafanhotos, praga das trevas, morte dos primogênitos. Tudo isso Deus infringindo ao povo egípcio, demonstrando o seu poder através da liderança de Moisés. E aí nós começamos a perceber a presença de Deus já ali naquele local no Egito, porque enquanto os egípcios eles estavam sendo massacrados por estas pragas que nós citamos, né? O povo hebreu, ele era preservado. Essas pragas não atingiram o povo de Deus. Então a nação egípcia, ela foi violentamente atingida pelas pragas impostas por Deus, mas em Gósen, região de Ramessés, onde estavam os hebreus, nada aconteceu. O povo de Deus, ele foi preservado já ali, ainda estando no Egito. E é interessante que estes mesmos cuidados de Deus podem ser notados durante o percurso que aquele povo fez desde a saída do Egito até chegar à terra prometida. Deus esteve com aquele povo. E nós precisamos entender, é claro, irmãos, que durante aquela travessia do deserto, durante aquele período em que eles estavam caminhando pelo deserto, eles passaram por provações, isso é inegável. Mas nós precisamos entender que as provações são intervenções de Deus para cumprir o seu propósito na vida do ser humano, nas nossas vidas, como foi na vida daquele povo. Podemos citar algumas provações que aconteceram ali, que atingiram aquele povo. Incredulidade. Logo que iniciaram a viagem, prestem bem atenção, logo que iniciaram a viagem, não quiseram seguir pela estrada real que passava ao norte do Mar Vermelho, pois teriam que enfrentar as guarnições de fronteiras dos egípcios e os aguerridos filisteus. Eles teriam que lutar com os filisteus. Quanta incredulidade! Deus havia demonstrado o seu poder diante do poderoso faraó. Será que se Deus livrou o Egito do poderoso faraó, será que ele também, Deus, não livraria o povo ali dos aguerridos filisteus? Mas houve
ali uma falta de fé e incredulidade. Outra provação, medo da perseguição. Quando os israelitas viram o exército egípcio atrás deles, sentiram-se perdidos. Nós lembramos pelo texto bíblico que após a morte dos primogênitos, Faraó libera o povo hebreu para que ele saia do Egito, o povo saia do Egito. Mas em um segundo momento, o Faraó ele volta atrás e diz: olha, mas que bobagem nós fizemos, né? Quem é que vai cuidar das nossas terras? Quem é que vai estar cuidando de tudo isso que está aqui no Egito? E aí ele determina para que o seu exército seja preparado, e aquele exército sai em busca do povo hebreu. Então, quando os israelitas viram o exército egípcio atrás deles, sentiram-se perdidos. O exército atrás, e quem estava na frente? O mar. E aí a grande pergunta: o que fazer? Tiveram muito medo, o povo teve medo. E aí o que faz aquele povo? Reclama do seu líder, reclama de Moisés, declarando que teriam preferido servir aos egípcios como escravos, ao invés de estarem naquela região ou naquela situação. Mais uma vez temos uma grande manifestação do poder de Deus diante do exército de Faraó. O que acontece? Deus abre o mar, o povo passa, e quando o exército de Faraó entra, o mar fecha-se, e ali eles perecem. Que forma tremenda de mostrar o seu poder àquele povo. Mas não foi também suficiente. Uma outra prova, ou uma outra provação. Depois de 3 dias de caminhada, acabou a água. Mas 2 dias sem água no meio de um deserto seria uma fatalidade, com muitas mortes, a começar pelas crianças. Deus, mais uma vez, se faz presente diante daquele povo. Conduz a um lugar onde havia água. Mas aquela água, ela era salobra, não era ideal para consumo. Deus determina que um arbusto seja lançado sobre aquela água e ela se torna doce. Avançaram mais um pouco mais no caminho, e encontraram fontes e 70 palmeiras. A presença de Deus acompanhando aquele povo. Uma outra provação, a fome. A comida que eles haviam levado acabou-se no meio do deserto. Foram reclamar de quem? Moisés. Reclamaram mais uma vez, murmurando que no Egito eles tinham panelas e panelas de carne, e ali naquele deserto já não tinha mais nada para comer. O que Deus faz? Providencia o maná e as codornizes para suprir as necessidades daquele povo. A presença de Deus acompanhando passo a passo. Outra provação, a sequidão. Já estavam em Refidim, perto do Monte Horebe. Ali não havia água novamente. Os israelitas começaram outra vez a murmurar, a reclamar. De quem? Do seu líder, Moisés. Deus mais uma vez intervém e orienta a Moisés que falasse a rocha, e dela haveria de brotar água para saciar a sede do povo. A presença de Deus. Outra provação vivenciada por aquele povo, a guerra contra os amalequitas. Os amalequitas eram um povo nômade que naquele momento estava localizado naquela região, nas proximidades de Refidim.
e tinham o objetivo de fazer guerra contra os israelitas, exatamente para saquear as riquezas, ou a riqueza que eles estavam trazendo lá do Egito. Moisés, ele dá instruções a Josué para que os melhores soldados armados fossem para a batalha defender Israel. Estes vão para a batalha, Moisés os sustenta em oração, e enquanto Moisés orava, mantinha os seus braços levantados. Enquanto os braços de Moisés estavam levantados, prevalecia o exército Israel, prevalecia sobre os amalequitas. Quem venceu os amalequitas? Deus, derrotando através do seu poder. Vencidos os amalequitas, os israelitas saem de Refidim e acampam no deserto de Sinai, em frente ao monte do mesmo nome, Monte Sinai. Moisés, ele dá instruções ao povo e informa que iria subir ao Monte Sinai para receber de Deus os mandamentos que serviriam de base e orientação para o povo israelita. Moisés informa o povo que ele estaria se ausentando porque estaria buscando a presença de Deus, estaria em comunhão com o Senhor para receber as orientações que o povo necessitava. Mas, meus irmãos, aquele povo era um povo inconstante, de dura serviço. Ele não reconhece o poder e o senhorio de Deus. Não reconhece. Enquanto Moisés, veja o primeiro problema, a perversão. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo de Deus as instruções e a lei, o povo pressionou Arão a fazer a imagem de um bezerro de ouro para que pudessem adorar. Meu Deus do céu, um povo que tem um Deus que se faz presente em todos os momentos, desde o instante que saiu do Egito, aliás, inclusive dentro do Egito, podemos ver Deus preservando aquele povo, Deus acompanhando as necessidades, suprindo as necessidades daquele povo, mas em um determinado momento, apenas e tão somente porque houve uma pequena demora no retorno do seu líder, aquele povo se perverte. No espaço de 3 meses, Deus já havia se manifestado inúmeras vezes diante daquele povo, demonstrando o seu poder, e mesmo assim o povo sai em busca de outro Deus ou de outros deuses para adorar. E diante de tanta ingratidão e incredulidade, Deus manifesta a sua ira, o seu incômodo contra aquele povo, e informa que ele vai destruir o povo. E Moisés, aquele líder, ele interfere diante do Senhor em prol daquele povo. Moisés suplica a Deus pelo povo a Deus pelo povo, fazendo-o lembrar a sua aliança lá com Abraão, quando Abraão estava ainda em Harã, e que Deus o chama e diz: olha, de você farei uma grande nação. Moisés coloca isso diante de Deus. Assim, Deus, na sua misericórdia, ele não destrói Israel e continua aquela caminhada. Uma outra, a punição. Moisés desce do monte e vê a idolatria, a imoralidade entre os israelitas, e eu posso imaginar a decepção daquele líder quando ele, já ao alcance dos seus olhos, ele percebe que aquele povo que Deus tanto protegeu havia
se pervertido e estava adorando um bezerro de ouro. Ele quebra as tábuas que continham os 10 mandamentos, derrete o bezerro de ouro e reduz a pó, mistura com água e força o povo a beber dele. Moisés repreende Arão e ordena que os levitas matem os 1000 principais causadores daquele problema. E aí nós paramos um pouco aqui, tendo este pano de fundo, e para fazermos uma comparação com o que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus hoje. A igreja, semelhantemente ao povo de Israel, também está caminhando rumo a uma outra Canaã, a Canaã celestial. Essa é a nossa caminhada. Jesus Cristo, ele veio, cumpriu a sua missão e ele retornou ao Pai. Qual tem sido, meus irmãos e irmãs, o comportamento da igreja durante esse trajeto? Será que a igreja, ela tem demonstrado em todos os momentos a sua confiança no Senhor? Nós somos a igreja, eu, você, nós somos a igreja. Qual tem sido a nossa confiança no Senhor? Quando o mar, em determinado momento, apresenta-se revolto, quando as ondas parecem que vão nos cobrir, qual tem sido o nosso posicionamento? O que nós temos feito? Somos a igreja do Senhor Jesus. E a pergunta que nós fazemos aqui nesse momento é a seguinte: quais são os bezerros de ouro que nós, igreja, temos criado, assim como fez aquele povo hebreu lá no deserto? Quais são os bezerros de ouro que nós temos criado? Será que há possibilidade de nós criarmos bezerros de ouro para substituir um Deus vivo, verdadeiro, provedor? Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós temos e somos porque Ele nos permitiu ser e nos permitiu atingir e fazer. Podemos citar alguns bezerros de ouro: hedonismo, busca do prazer em detrimento do crescimento espiritual da própria igreja. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes nós deixamos o Senhor de lado, a comunhão com o Senhor de lado, o aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus de lado, para estarmos priorizando outras coisas que nos dão prazer. Televisão, internet, computador. Meus irmãos, nós precisamos ser sábios ao usar, porque essas coisas podem ser bezerros de ouro na nossa frente. Tem uma capacidade de nos atrair, de aprender a nossa atenção, e se nós não tivermos o cuidado
para nos desvencilharmos no momento certo, ele simplesmente nos prende de tal forma que nós esquecemos de que precisamos ter momentos de comunhão com o Senhor, precisamos ter momentos da leitura da palavra, nos aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Bezerros de ouro que se apresentam diante da igreja. Um outro, a vida social descontrolada e exagerada. Precisamos, meus irmãos, saber controlar isso, porque muitas vezes nós nos deixamos levar e esquecemos nos deixamos levar pelas obrigações ou pelos compromissos sociais que nós temos. Errado? Não é errado. Nós somos pessoas que vivemos na sociedade, nós somos pessoas que temos que estar convivendo com pessoas, mas nós precisamos ter sabedoria para administrar essas coisas, não permitindo que o tempo que nós deveríamos dedicar ao Senhor seja usurpado por essas coisas. Prejuízo no que se refere à comunhão com o nosso Senhor. Terceiro ídolo ou bezerro que se apresenta diante de nós: carreira profissional, vida secular. Muitas vezes nós nos apegamos à nossa vida secular, e nós sabemos que nós temos duas cidadanias. Todo mundo sabe disso, os irmãos. Na escola bíblica dominical, no púlpito, é falado a respeito das duas cidadanias. E quantas vezes nós priorizamos a nossa vida profissional, a nossa vida secular, em detrimento da nossa comunhão com o Senhor e do nosso crescimento espiritual, nessa caminhada permanente que nós temos. Meus irmãos, carreira profissional, vida secular pode ser um outro bezerro de ouro que está se erguendo diante da igreja e que nós precisamos saber administrar e controlar. Outro bezerro de ouro: bens e interesses pessoais, recursos materiais e dinheiro, né? Muitas vezes nós partimos em busca dos recursos materiais para suprir as nossas necessidades materiais e deixamos a nossa vida espiritual a desejar, a nossa vida espiritual em um crescimento muito lento e às vezes até já parada em algum lugar. E nós não podemos esquecer que nós somos mordomos do Senhor. Somos mordomos por direito de criação. Nós somos criados por Deus. Lá em Gênesis 1:27 nós temos isso patenteado. O Senhor criou o ser humano, criou o homem, Ele nos criou. Portanto, nós somos mordomos por direito de criação. Somos mordomos por direito de preservação. O Senhor, da mesma forma como preservou aquela nação naquele trajeto pelo deserto, Ele tem nos preservado hoje. E nós somos mordomos por direito de redenção. 1 Pedro 1:18 e 19 fala sobre isso. Nós fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E o que temos feito? E o que temos feito? Poderemos pagar isso algum dia? Claro que não, nunca vamos ter condições de pagar. Portanto, mordomos por direito de redenção. Mordomia da nossa vida, mordomia do tempo, a mordomia do dia do Senhor. Como é que nós estamos usando o nosso tempo? Será que nós estamos separando o tempo de qualidade para as coisas referentes ao reino? E nós
não é novidade para ninguém de que o que nós vamos levar para a eternidade é aquilo que nós fizermos pelo reino de Deus enquanto estivermos aqui. O resto vai ficar tudo, riquezas, bens, tudo vai ficar aqui, mas o que nós fizermos pelo reino, nós levaremos. Mordomia do corpo, mordomia da mente. O que nós temos pensado, o que nós temos colocado em nossa mente? O corpo, nós sabemos que é o templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos cuidado, temos tido cuidado com o nosso corpo. Mordomia da influência.